Eu me encontro aqui com a Bíblia aberta no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, no verso 18, que narra a parábola do juiz iníquo. Aqui nessa parábola a gente vai travar contato com o fato de um juiz que tinha numa determinada cidade, um juiz iníquo, e que nessa mesma cidade tinha também uma viúva que ia até a sua casa rogar a ele que fizesse justiça no seu caso concreto contra o seu adversário. E a Bíblia vai dizer então que esse juiz, sentindo-se importunado por essa mulher, para ficar livre dela, ele julga o caso daquela mulher, declarando ainda que, em que pese ele não temer a Deus e nem respeitar os homens, ele ainda assim ia julgar o caso daquela mulher para ficar livre dela, já que ela estaria o importunando, né? Então essa é a parábola do juiz iníquo. A gente precisa entender algumas coisas que essa parábola nos revela. A primeira coisa é que essa mulher, ela foi muito honesta, porque em momento algum ela vai até o juiz, né, fora da sua judicatura, na sua casa, para pedir a ele que julgasse procedente o seu pedido, independente de qualquer coisa. Ela jamais fez isso. Ela não foi lá pedindo para ele para, de alguma forma, tentar viciar o seu entendimento de modo que ela pudesse ser favorável. Não. O que ela pedia, simplesmente, que fosse feita justiça no seu caso concreto. E o que é justiça? Dá a cada um que lhe pertence. Quer dizer, ela está dizendo assim, ô juiz, julga meu caso, dá a mim o que me pertence. Se não me pertence, eu não quero. Mas julga o meu caso concreto contra o meu adversário, quer dizer, minha parte ex-adversa, meu adversário. O que ela estava brigando aqui é para que o processo fosse mais célebre, para que sua causa fosse mais célebre. E é um direito dela, né? Infelizmente hoje, também nos nossos tribunais, os problemas maiores são a morosidade da nossa justiça, né? E como dizia Rui Barbosa, né, uma justiça tardia é justiça nenhuma, né? Então, quer dizer, demorar fazer justiça é o equivalente a não fazer justiça, porque dependendo do caso, as pessoas até nem estão mais aqui quando sai uma decisão envolvendo ela num determinado caso. Mas o que eu quero dizer então é o seguinte, essa mulher ela foi honesta quando vai até o juiz para pedir que fizesse justiça no seu caso concreto. Já por sua vez, quando o juiz julga o seu caso, ele, segundo as categorias de Aristóteles, e Lucas era grego, eu tenho uma íntima convicção de que Lucas foi fortemente influenciado por Aristóteles, em razão das suas categorias de ato e potência, de justiça, enfim, né? E por causa do contexto mesmo. Então, a gente vê aqui que Lucas, quando ele fala que esse juiz ele era iníquo, na verdade ele está dizendo que esse juiz ele não preenchia os requisitos da habitualidade. Quer dizer, Aristóteles dizia que a virtude ela se aperfeiçoaria com o hábito, né? Para que a pessoa fosse verdadeiramente justa, ela teria que ter o hábito da justiça. Não apenas para ser capaz de praticar atos isolados de justiça, mas ela teria que ter o hábito de justiça, que esse ato fosse reiterado, né, fosse consciente. Quer dizer, a pessoa praticava um ato consciente do que é o que ela deveria fazer e que ela estaria dando ao outro aquilo que lhe pertencia, né? Então, esse juiz ele não preenche esse requisito, ele não era justo porque, embora ele tenha feito justiça ao caso isolado daquela mulher, você vai ver que ele não tinha o hábito da justiça. A justiça para ele era casos isolados, né? Tanto é que nesse caso aqui ele não estava preocupado em atuar os ditames da justiça, em atuar os ideais mais nobres, mais caros da justiça. Ele queria se ver livre daquela mulher. Então a sua intenção não era fazer justiça, e sim afastar aquela mulher da sua casa, enfim, ficar livre daquela mulher. Então esse juiz não era um juiz justo, embora fosse capaz de praticar atos isolados de justiça, né? Isso segundo as categorias de Aristóteles. E que o escritor aqui canônico, né, o escritor, o médico Lucas, traz também aqui
no seu livro, no seu evangelho, e também, quando a gente vai ver muito isso também, das suas categorias, o livro de Atos, que é o livro também que ele escreveu. Então, o que eu quero dizer é que, fazendo um paralelo com essa passagem, acerca do julgamento do dia de ontem, dia 7/11/91, no qual o STF julgou que agora não é mais possível a prisão, né, de condenados em segunda instância, mas cuja a sentença ainda não transitou em julgado. Um entendimento que já vinha vigendo aí já há alguns anos, né? A primeira coisa que eu quero dizer, com base nessa palavra, e se vindo aqui para nós de pano de fundo, é que nós também, a exemplo desta viúva, nós como povo, e essa viúva aqui eu quero dizer que simboliza a gente, nós temos que fazer as pressões através das redes sociais e as ruas, etc. Tal, mas nós temos que ter a isenção e a consciência que nós não queremos que os órgãos de justiça mudem o entendimento para se adequar às nossas necessidades, se as nossas necessidades não forem justas, não forem idôneas, né? Nós não podemos usar, né, a nossa direito de manifestação, etc., tal, para tentar modificar, viciar o entendimento de um órgão de justiça que seja talvez até contrário à própria Constituição. Olha, nós sabemos que a missão precípua do STF é guardar a Constituição, é zelar a Constituição, né, preservar a Constituição contra entendimentos que lhe sejam contrários, né, sob pena dela perder a sua integridade, a sua força, né, a sua capacidade, né, de dirigir um povo, né, de servir de norma vinculante a todos nós. Ok? Então nós precisamos ser como esse povo, nós temos que ser isentos, nós também temos que ser justos, não é? Ainda que uma decisão contraria a nossa vontade, ainda que uma decisão contraria as nossas convicções ideológicas, enfim, nós precisamos ter esse distanciamento, fazendo igual essa mulher aqui. Nós podemos pedir os órgãos de justiça que sejam mais céleres, né? Que sejam mais rápidos nos seus julgamentos, mas jamais pedir que eles venham mudar o entendimento para adequar às nossas necessidades, quando esse entendimento conflita com o texto da Constituição, como foi o julgamento do dia 7/11/2019, né? Então, primeira coisa é essa, que os juízes, para que eles sejam idôneos, ou seja, para que sejam órgãos através dos quais verdadeiramente a justiça entra em concreção, se atualiza, se torna em ato, quer dizer, o potencial, o ideal potencial de justiça contido na lei venha a ser atualizado, venha a se tornar em ato concreto, né? Nós precisamos, então, que nós abstermos de viciar o entendimento, né, e as convicções dos órgãos de justiça. Então, uma outra coisa que eu quero deixar aqui, porque eu entendo que os ministros do STF são inidôneos para a atuação da justiça, ou são iníquos, para fazer um paralelo com esse texto de Lucas, é porque a primeira coisa, nós temos que fazer essa meia-culpa, como eu disse, de não exercer nenhuma influência sobre um órgão de justiça, não é? Para que eles não venham incorrer em erro, laborar em erro. Mas a segunda coisa diz respeito aos próprios órgãos de justiça, porque a primeira coisa que eu vejo é que a possibilidade, né, de o chefe do executivo indicar um membro do Supremo Tribunal, isso é um absurdo. Isso é algo teratológico. Isso não deveria existir. Porque um dos princípios fundantes da nossa República é a separação dos três poderes, a independência dos três poderes.
E eu me recuso a acreditar que a possibilidade do chefe do executivo indicar um membro para a Suprema Corte do poder judiciário, que isso possa acontecer sem que haja uma ingerência no outro poder, ainda que seja sutil. Então, os juízes são iníquos, os iníquos do STF, primeiro é por conta da indicação. Não todos, evidentemente, mas aqueles que são indicados pelo chefe do Executivo Nacional, né? Então, uma outra coisa que faz com que os juízes são iníquos, são inidôneos para atuar os ditames da justiça, é que, na verdade, eles não estão interessados em fazer justiça. Na verdade, quando a gente vê o Gilmar Mendes mudando o seu convencimento, né, e o contexto, a forma inflamada como ele se manifesta contra os seus colegas, os procuradores da Lava Jato, inclusive ele é oriundo do Ministério Público Federal, né? E a forma como ele se dirige àqueles profissionais, né, pejorativa, colocando-os na mesma categoria de bandidos, de gangster, né? Você vê que é um órgão inidôneo para que através dele a justiça possa atuar os seus ideais, não é? Porque a exemplo do juiz iníquo aqui, ele não está interessado em fazer justiça, né? Ele está interessado em afastar outras questões que têm o importunado pessoalmente, afastar outras questões até mesmo, né, de viés aí ideológico, né? Então veja bem que esse Gilmar Mendes não é um órgão idôneo, e não atende os requisitos filosóficos, né, ideais, para que a justiça possa, através dele, se tornar algo concreto, né? Quando muito, ele é capaz de praticar atos isolados de justiça. Mas, observando aí as categorias de Aristóteles, ele não passaria no crivo de Aristóteles, né? Porque ele não é justo. Ele não é justo, mas, em que pese não ser justo, ele ainda é capaz de praticar atos de justiça, atos isolados de justiça. E por que eu digo isso? Porque, na verdade, é claro que se uma sentença não transita em julgado, né, a pessoa não pode ser considerado condenado. Artigo 5º da Constituição, no inciso 72, não é? Nem precisa a interpretação disso. E como guardiões da Constituição, evidentemente que deveria votar contra a prisão em segunda instância. Se o povo quer exercer seu poder de pressão, que o faça no Congresso Nacional, mas não é aqui. Então, veja bem que o Gilmar Mendes, ele votou corretamente, ele foi capaz de praticar esse ato isolado de justiça, ou seja, de elaborar um voto conforme a Constituição, defendendo a dignidade da Constituição, mas ele não é justo. Ele não tem idoneidade, filosoficamente falando, para que a justiça seja verdadeiramente concretizada, né? E a gente vê também o Dias Toffoli também, né? Um neófito aí, que cai de paraquedas através da indicação, né, do próprio do ex-presidente Lula, né? Então você vê que os entendimentos desses órgãos, né, não visa a justiça, mas visa atender interesses pessoais. Ainda que vai falar que não, que isso não existe, são imparciais, são distantes, etc. Mas não é isso que a gente depreende. A gente sabia o tempo todo que isso ia acontecer. Mas volto a dizer, a decisão foi conforme a Constituição. Não há que se falar mesmo em prisão em segunda instância. Porque a pergunta que tem que se fazer é o seguinte: se a Constituição Federal diz, de 88 dias, que ninguém será considerado culpado sem o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória, a pergunta que tem que se fazer é o seguinte: há trânsito em julgado da condenação? Ou os recursos pendentes suspende o trânsito em julgado? Né? É isso que tem que fazer. Por quê? Em havendo trânsito em julgado, logo, né, aplica-se o artigo 5º
Mas se não houver o trânsito julgado, evidentemente ninguém pode ser considerado condenado. Então que se mude as leis. Mas eu quero deixar essa palavra, em nome de Jesus, para que nós venhamos fazer como essa mulher viúva, que nós venhamos ser honestos quando nós formos pedir aos órgãos de justiça, que eles observem aquilo que foi estabelecido, né, como sua missão na própria Constituição Federal, que não venha fazer nem mais nem menos, ok? Que nós venhamos ser honestos também, né? E que a gente venha fazer pressão lá no Congresso Federal para que venha editar a lei, que aí sim venha normatizar, venha fazer uma emenda constitucional que possa prever essa possibilidade. Eu também acho que esse é o caminho, mas por enquanto o artigo 5º da Constituição, cláusula pétrea, inclusive, estiver em vigência, não há que se falar em prisão em segunda instância, ok? Então, voltando para finalizar, os juízes do Supremo Tribunal Federal, exceto raríssimas exceções, que nós temos ali grandes juristas, mas nós vemos que aqueles que são maus juízes, né, são capazes de definir um placar, né, o que aconteceu no dia de ontem. Porém, que nós venhamos atentar a isso e que os juízes possam verdadeiramente ter consciência do seu mistério, da sua função, que é fazer justiça, não fazer política, não fazer dos institutos jurídicos meios para obtenção de interesses que não outros, que não sejam a própria justiça, ok? Eu quero deixar essa palavra em nome do Senhor Jesus e que Deus nos abençoe. E lembre-se, só o Espírito Santo de Deus pode conduzir o homem no caminho de toda a verdade e não apenas a um aspecto desta mesma verdade. Fique com Deus, até o próximo.